Se você está querendo aprender como manter relações a longo prazo, esse vídeo é para você. A gente está no 7º capítulo do livro Manual de Persuasão do FBI, que é um livro que vai trazer dicas sobre como a gente se conectar com as pessoas. O link aqui na descrição vai conter a playlist de nossos reviews e de nossos resumos sobre os capítulos, mas também vai conter o link desse livro, porque os resumos eles não são suficientes para que a gente consiga explicar a magnitude que é esse livro, que é um conteúdo de fato muito bom para a gente estar aprendendo. E o primeiro ponto na qual nós iremos falar é a compaixão e a preocupação. Eu acho que eu não preciso me estender muito nisso. Eu acho que o livro também nem se estende tanto, porque eu acho que é muito autoexplicativo. Se a gente quer fazer com que as nossas relações elas sejam duráveis, a gente precisa praticar a compaixão dentro de nossas relações. A gente precisa praticar o interesse pelo outro, e não somente no interesse esperando uma vantagem, mas o interesse genuíno, que vem de uma ligação, de uma conexão e de uma construção que é durada ao longo do tempo. Afinal, nós estamos falando de relacionamentos a longo prazo. Nós estamos falando de amizades que podem ser até a morte e de casamentos que são até a morte, ou pelo menos deveriam ser até a morte. Então você se preocupar com o outro, você ter compaixão pelo outro vai ajudar você a manter uma relação a longo prazo. O segundo ponto que a gente vai estar trazendo, que nós já ouvimos em outros capítulos, é sobre a gente ouvir atentamente. No capítulo retrasado, ou no terceiro, eu não lembro muito, mas a gente já falou sobre a prática de ouvir, a importância da gente estar dando atenção para o nosso parceiro. Essa é uma forma da gente mostrar até compaixão, é a gente ouvir uma pessoa. Um relacionamento sem diálogo, sem que a gente possa escutar um ao outro, é inviável. A gente precisa que ambos tenham seus momentos de fala. E muitas vezes nós só queremos falar. Muitas das vezes em nossas relações nós queremos ser o centro das atenções e nós não ouvimos os outros. E quando ouvimos, ouvimos superficialmente. Nós verdadeiramente, muitas das vezes, desligamos se nós não ligamos para o que a pessoa está falando. A gente simplesmente só se importa em falar. Às vezes a pessoa está contando algo, a gente está pensando em momentos de nossa vida para a gente contar como foi melhor do que aquela experiência que a pessoa está nos relatando, ou se a gente já fez algo igual ao que aquela pessoa está falando, como foi a nossa experiência. Então, a gente precisa controlar o nosso ego, que é uma coisa que a gente já viu aqui em outros vídeos. A gente precisa se controlar e ouvir atentamente. Não é simplesmente ouvir, é você dedicar a sua atenção àquela pessoa que está trazendo, que está se comunicando com você, está trazendo discurso até você. O terceiro ponto na qual precisamos falar é sobre o reforço. A gente precisa estimular as reações positivas de nossos parceiros. A gente precisa incentivar quando os nossos parceiros eles fazem algo que dá muito certo. Muitas das vezes nós somos criados para chamar atenção somente ao erro. Existem aquelas pessoas que para ela nada está perfeito. Existem aquelas pessoas que você pode fazer 100%, mas quando você faz 99%, o mundo caiu, você é a pior pessoa do mundo. É aquela pessoa que não consegue reconhecer as coisas boas que você faz, não consegue reconhecer as coisas que merecem ser reconhecidas na qual você fez, mas só consegue enxergar as coisas erradas. Só consegue enxergar as suas falhas, só consegue enxergar os seus erros. E em um relacionamento isso não pode acontecer. Não estou dizendo que quando a pessoa erra, você não tem que conversar com essa pessoa. Já falamos aqui também sobre como a gente fazer com que a pessoa entenda o seu próprio erro de uma forma menos negativa, sem que a pessoa se sinta acusada. A gente já falou isso aqui. E tem muito mais informações nisso no livro, então vocês podem adquirir o livro. Mas enfim, não é sobre a gente não falar quando existem erros, mas o problema é que nós só falamos nos erros. E isso, querendo ou não, vai desgastar os relacionamentos. O livro ele vai trazer 3 tipos de pessoas em seus relacionamentos. Então o livro vai falar do parceiro negativista, que ignora as coisas que dão certo e só foca nas coisas que deram errado. Vai falar também do parceiro perfeccionista, é aquele parceiro que consegue ver as coisas boas, mas sempre há para melhorar. Então ele não vai conseguir enxergar a plenitude do que você fez. Ele vai enxergar, mas dá para melhorar. Sabe quando você tira um 9 na escola
e você vai contar todo feliz para sua mãe. Você não, né? Porque eu já nem... não existe 9 mais para mim. Mas enfim, na época de escola, quando você fazia isso, você contava um 9. Meu Deus, mãe, tirei um 9. Muito bem, parabéns, mas tem que melhorar, né? E faltou o quê pro 10? Vamos aí, precisa do 10. Tem que estudar mais. Então as pessoas são perfeccionistas, elas não conseguem te admirar por aquilo que vocês fazem. Tem sempre que colocar um defeito até nas coisas que são boas. E por fim, a gente vai ter um parceiro sádico, que é aquele que um erro apaga todos os erros. Você pode ter feito 1000 vezes certo, mas se você fez uma coisa errada, então você não presta mais, você é a pior pessoa do mundo. Enfim, são atitudes que muitas vezes nós somos esses parceiros. Então a gente tem que olhar para nós mesmos e reconhecer essas falhas, reconhecer esses pontos negativos para que a gente possa melhorar e desenvolver. E assim a gente nutrir relacionamentos a longo prazo, que é o seu objetivo assistindo esse vídeo. Por fim, a gente tem o ponto da empatia, que a gente precisa usar declarações empáticas para que os nossos parceiros saibam que a gente entende como eles se sentem. E isso é completamente diferente de dizer, eu entendo como você se sente. Porque você falar isso, a pessoa vai dizer, não, você não entende. Talvez você já tenha passado por essa situação. Se você quer aprender mais sobre declarações empáticas, vocês podem voltar, acho que foi no 3º vídeo dessa série, né, quando a gente começou a fazer os estudos do capítulo. Então, acho que no 3º capítulo ele vai falar sobre declarações empáticas, e é muito importante que vocês assistam, porque a declaração empática, ela que vai moldar a forma como você fala, para que você consiga nutrir essa relação a longo prazo. Além disso, nesse mesmo capítulo, o autor vai falar sobre como a gente lidar com pessoas que estão irritadas. Como a gente consegue fazer com que as pessoas se acalmem, não só as pessoas, mas nós mesmos podemos usar essas técnicas em nós. Bom, essa técnica usa, como eu acabei de falar, declarações empáticas. Declarações empáticas, gente, é a chave para a gente estar conseguindo manter um diálogo de excelência com qualquer pessoa. Então, realmente, vocês precisam se aprofundar em declarações empáticas para estarem desenvolvendo seus laços. E por que as declarações empáticas elas são úteis nesse caso? Porque quando você faz uma declaração empática a alguém que está irritado, com raiva, está completamente louco, você faz com que a pessoa ventile a sua raiva, faz com que a pessoa fale. Isso vai ajudando a pessoa a voltar à sua razão. Porque como a gente já sabe, pessoas quando estão com raiva, elas não raciocinam direito. Então o raciocínio da pessoa vai lá para baixo, e a pessoa muitas vezes não pensa, muitas vezes não, a pessoa não pensa antes de falar. Ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Então quando a gente usa uma declaração empática, que a gente já viu, então você está com raiva porque o seu dia não foi bem, você vai fazer com que a pessoa ventile aquilo. Porque o meu chefe fez isso e aí eu não aguento mais porque eu não sei o quê. E quando a pessoa vai falando, a pessoa ela vai se acalmando. E você pode, então, entrar com uma solução. Qual é a solução? Então vamos procurar um outro emprego? É uma possibilidade. E aí, se a pessoa voltar à irritação, você volta novamente para o ciclo. Você faz uma declaração empática e aí a pessoa ventila, ventila, ventila e você tenta trazer uma resposta, uma resolução para aquilo. Isso vai ser muito útil para você lidar com pessoas quando elas estão irritadas. Vai ser muito útil porque, principalmente na área da comunicação, onde você precisa lidar com clientes que muitas vezes vão estar irritados porque o produto ainda não chegou, porque tal coisa ainda não aconteceu, porque talvez quando você vai lidar com um chefe que está completamente irritado porque você não conseguiu entregar algo no prazo, porque as coisas deram errado, às vezes porque o problema é na família, não é nem com você. Enfim, isso vai te ajudar a você se sair de muitas enrascadas. Porque normalmente o que nós fazemos quando alguém está com raiva direcionada a nós também começamos a deixar com que essa raiva, nós começamos a absorver essa raiva. E nós ficamos irritados também. Logo, quando nós utilizamos essas declarações empáticas, nós acabamos com a raiva antes que elas passem para nós. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, lembrando que o link do livro está aqui na descrição para você adquirir. Deixa aqui seu comentário, se você tem alguma sugestão de vídeo que nós podemos fazer, um livro que você gostaria de estar vendo aqui, deixa aqui, que a gente vai estar reagindo a esse livro.